Boa noite, pessoal. Não entrou ainda, não? Pessoal. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Paz, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Estão ouvindo a gente? Saudade de vocês. O áudio aí tá ok? Vamos ver aqui quem tá com a gente. Ó, o pastor Cícero. Sandra. Paz, Senhor Sandra. Quem mais tá com a gente aqui? Roberto e a Karen. Roberto, Karen. Ronaldo. Marcelo, Denise. Marcelo, Denise. É isso aí. E eu tenho certeza que tá chegando mais gente aí. A Bárbara. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem aí? Dá pra ouvir bem? Sim? Coloca aí se vocês estão ouvindo a gente. O áudio tá ok aí, gente? O áudio? Tá ouvindo? Vamos tirar. Menos? Mais ou menos? E assim, tá melhor? Melhorou? Melhorou? Tô fazendo uma propaganda pra Lili aqui, ó. Por que a gente começou com essa máscara, hein, gente? Tô em casa, não tô indo em mercado, não tô saindo pra lugar nenhum, só tô indo pra igreja pra fazer live. Por que a gente tá de máscara, mano? Em casa. Como que anda essa comunicação aí? Ficou boa a comunicação com a máscara? Ou ficou ruim? Ficou uma comunicação abafada? E aí, casais abençoados do Senhor, como é que tá a comunicação aí em casa, hein? Com a máscara não dá para se ouvir bem. Com a máscara a gente usa na rua, a máscara a gente usa no supermercado, a máscara a gente usa nos lugares onde está sendo obrigatório, na condução, no transporte público, mas em casa a gente não pode usar a máscara. Amém? Eu estou falando da questão da comunicação. Se a gente estiver usando máscara, a nossa comunicação não é igual. A gente precisa se esforçar um pouquinho mais para conseguir entender. E dentro da nossa casa, a gente não pode usar essa máscara. Não pode haver nada que venha atrapalhar a comunicação entre você e o seu cônjuge. Entre você e a esposa, o maridão. Amém? A comunicação precisa fluir. Amém, amor? Amém. Muitos casais vêm usando máscaras há muito tempo e muitas vezes nem se deram conta. Né? Então realmente fica uma comunicação difícil, fica uma comunicação abafada e nós não podemos ter esse tipo de comunicação dentro dos nossos relacionamentos. Mas o que tem acontecido? A gente tem vivido um tempo de quarentena e essa quarentena tem nos obrigado a viver um distanciamento social. A gente tem que se isolar aí ao máximo, não é verdade? Mas eu vejo que com tudo isso que está acontecendo, muitas pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas descobriram que na verdade estava vivendo um distanciamento social da sua própria família. As pessoas estavam vivendo um distanciamento social da sua própria esposa, onde conseguia se comunicar com tantas pessoas, mas agora que está todo mundo tão pertinho, a comunicação não está fluindo e devido a isso algumas coisas estão acontecendo. E a gente vai falar hoje exclusivamente sobre comunicação. O que a comunicação pode edificar o seu lar, e a gente vai falar aqui sobre 3 tipos de comunicação e no decorrer do vídeo você vai entender cada uma delas, a gente vai falar por etapas e você vai entender
todas essas etapas, as comunicações que não pode faltar no seu casamento para que você tenha um casamento à prova de quarentena. Antes de continuar, eu já quero pedir para você, tem um aviãozinho aí do lado, querido, manda a live para todo mundo, tem um monte de casal que o bicho está pegando em casa e precisa ser abençoado, amém? Precisa se comunicar melhor e esse é o momento, para agora, aperta aqui o aviãozinho, envia aí para sua linha de transmissão para os seus amigos e vamos abençoar essa galera. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que essa live vai aqui, a gente vai se alegrar, a gente vai dar bastante risada e também seremos abençoados pelo Senhor. Amor? Amém. Eu quero ler aqui para vocês Gênesis capítulo 11, do 5 ao 6, tá? E se você tiver com a sua Bíblia aí, já abre aí. Gênesis capítulo 11, do 5 ao 6. Diz assim, peraí, só um minutinho, que saiu aqui. Tá com ela pra frente? Sim. Pode ler aqui. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo e disse: eles formam um só povo e falam a mesma língua. Quero frisar aqui, e falam a mesma língua. E eis o que são capazes de fazer. Logo não haverá obstáculo para tudo o que planejarem. Amém. Bom, gente, já quero você aí que compartilhou essa live aí, amém? Compartilhe ela aí com o pessoal aí, que vai ser bênção. Eu tenho certeza aqui que pelo menos a gente deve ter umas 30 pessoas, que eu acredito que os casais estão aí assistindo juntos, né? Então, seja bem-vindo todos vocês que estão aqui conosco. Nós vamos falar um pouco sobre a comunicação no casamento. A comunicação é algo fundamental. Um casamento sem comunicação, ele tende a fracassar, ele tende a ter muitos problemas e nós estaremos aqui trazendo essa palavra para que o seu casamento seja cada dia mais abençoado. Ó, estamos com a Jaque aqui, Jaque. Deus abençoe, viu? Espero que o Reinaldo esteja aí junto também. Saudade de todos vocês. Amém. Muita saudade. A gente tá com saudade de todo mundo aqui. Ó, estamos aqui com a Carla, com... Ó, até o Japa tá aí, ó. A Celina, o Diogo. Deus abençoe todos vocês. Gente, vamos lá. Né? Eu quero falar com vocês aqui sobre comunicação. A comunicação ela é algo indispensável na vida, no relacionamento, na vida a dois. E se a comunicação não está fluindo, a gente espere que depois de hoje ela venha fluir na vida de vocês. Tá? Se você tiver alguma pergunta, deixa aí a sua pergunta aí, amém? Deixa a sua pergunta aí nos comentários, ou tem ali a interrogaçãozinha, clica lá e deixa aí alguma pergunta que seja relacionada ao tema. E a gente, se o tempo permitir, amém? O tempo no Instagram aqui ele é bem limitado. Se o tempo permitir, a gente vai abordar, responder as perguntas de vocês. Se tiver algum comentário aí também, comenta aí com a gente. É sempre bom a gente trocar as experiências, amém? E eu já quero deixar uma pergunta aqui para você. Essa quarentena aí, o que está sendo mais barra aí para você? Você que é casado, o que está pegando mais para você? Amém? Se você tiver coragem, compartilhe aí com a gente. E a gente se o tempo permitir, a gente quer conversar com vocês também a respeito das dificuldades que estão surgindo de repente aí na vida de vocês. Amém? A Carla aí, Deus abençoe, pastores Carla, Nildo, Deus abençoe vocês aí também. Amém? Que Jesus possa nos abençoar. Mas vamos falar aqui de comunicação e eu quero abordar aqui 3 pontos, tá? Não vai ser uma live muito longa, nós vamos ser aqui bem direto para que venha falar direto do seu coração aí, sem rodeios. Amém? Nós vamos falar aqui sobre 3 tipos de comunicação que não pode faltar no seu casamento. E o primeiro deles que eu separei aqui para vocês, nós preparamos um conteúdo bem legalzinho aqui para vocês. O primeiro é a comunicação verbal. Amém? A comunicação verbal ela é algo fundamental no casamento. Não existe um casamento sem comunicação. Amém? O que é comunicação? É só quando um fala? Não. Comunicação é quando se corresponde. Amém? Quando fala, o outro entende. E isso acontece das duas partes. Amém? O texto que nós lemos aqui, só para você entender. O Senhor olhou o povo ali que estava construindo a torre de Babel. O intuito daquele povo era fazer uma torre para chegar no céu. Amém? Totalmente fora do propósito de Deus para aquele momento. Mas enfim, Deus ele observou tudo aquilo que estava acontecendo. E Deus ele disse o seguinte, o próprio Senhor falou assim, ó, a gente precisa intervir, porque a ideia era ruim. Porque se eles
continuarem se comunicando, se eles continuarem alinhados assim, nada pode parar essa turma lá embaixo. Amém? E o que isso traz para o relacionamento? Se o nosso casamento, se o nosso relacionamento houver uma comunicação eficaz, querido, nada pode parar o seu casamento, nada pode parar o ministério que Deus tem para a sua família, nada pode parar vocês. Então o que acontece? A comunicação, ela é essencial para que o seu casamento seja uma bênção. A comunicação é essencial para que o seu casamento seja bem sucedido, não é, amor? Sim, um relacionamento onde os dois falam a mesma língua, onde os dois conversam diariamente, tem tudo para dar certo, né? Assim como a palavra de Deus diz, se vocês falarem a mesma língua, se aquele povo falasse a mesma língua, certamente eles alcançariam o objetivo deles, né? Pelo menos chegariam bem próximo. E assim também é na nossa vida. Quando o casal fala a mesma língua, quando eles conseguem se comunicar bem. Mas talvez você esteja aí pensando, poxa, pastores, mas a gente conversa todos os dias, a gente senta todos os dias para se comunicar, para falar. Mas que tipo de conversa vocês têm tido? Né? Só interrompendo aqui, ó, antes dela entrar nessa parte que ela vai entrar aí, é bom a gente lembrar o que aconteceu com o povo ali quando o Senhor veio ali e a comunicação entre eles ficou meio atrapalhada, meio bagunçada. Eles começaram a se afastar um dos outros, né? Cada um foi para um canto e ali que começou ali, o povo começou a se afastar ali, se diluir pela terra, né? Foi ali naquele momento. Por quê? Não houve comunicação, cada um foi para um canto. E é isso que pode acontecer no casamento. Se a comunicação não for a mesma língua, se não tiver em sintonia, acaba cada um indo para um canto e cada um vivendo a sua vida, né? Vivendo uma vida, acaba caindo na rotina e acaba não vivendo o propósito de Deus para o seu casamento. Pode continuar. Acabam vivendo uma vida individual, mesmo sendo casados, né? E aí eu perguntei, que tipo de comunicação que vocês estão tendo? Eu vejo muito isso quando eu converso com alguns casais, de que eles conversam realmente diariamente. Mas que tipo de conversa que esses casais têm? Né? A maior parte dos casais senta para conversar, para falar do quê? De problemas, né? Senta para falar da conta de água que precisa pagar, da conta de luz que está atrasada, que está faltando isso, está faltando aquilo, ou aquela DR, como chamam. Mas os casais não sentam para conversar, para falar muitas vezes sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, né? Não conversam, não são transparentes um com os outros, né? Tem medo às vezes daquilo que o cônjuge vai achar, Verdade. Não abre o seu coração para o seu cônjuge, não, só sabe sentar para conversar, para falar de problemas, falta isso, falta aquilo, e nós mulheres somos especialistas nisso, né? Então assim, não curte a companhia do seu cônjuge, eu sempre falo isso, a gente precisa curtir a companhia do nosso cônjuge, a gente precisa sentar com o nosso cônjuge, seja para tomar apenas um café. Eu e o André, nós fazemos muito isso. Agora a gente faz em casa mesmo, né? Antes a gente fazia muito. Vamos dar uma volta, vamos até o shopping tomar um café? Dá pra ir tomar um café? Então vamos só tomar um café. Verdade. E a gente senta, a gente bate um papo, a gente dá risada, a gente fala dos nossos sonhos individuais, né? Que acabam se tornando um único sonho, a gente abre o coração um pro outro. Então assim, o casal precisa curtir a companhia um do outro. Pra mim, pelo menos, eu posso estar no melhor lugar do mundo, mas se eu não estiver com meu esposo, pra mim não vai estar bom. Então, pra mim, a companhia dele basta. Mas hoje eu sinto que os casais tá faltando muito isso, sabe? Curtir a companhia um do outro. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós não podemos simplesmente falar assim, eu vou lá na rua, eu vou conversar com as pessoas do meu trabalho. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde fugir. É como o Ronaldo acabou de colocar aí. Ou se comunica ou se trumbica, entendeu? Então assim, a gente está no momento que a gente precisa se comunicar. E se comunicar com quem? Com quem está em casa, seja com os filhos, mas nós estamos aqui nesse caso tratando exclusivamente do casamento. Amém? A comunicação, ela precisa ser eficaz. A pastora Juliana falou aqui a respeito da questão de quando for conversar, né, ter assunto para conversar. Conhecer o seu cônjuge. Você conhece, né, maridão? Eu estou falando aqui com os homens agora. Maridão, você conhece os sonhos que está lá no fundo do coração da sua esposa? O sonho mais louco, de repente, de viajar para um lugar distante, de abrir um negócio que é anormal, um desejo que ela tem no coração? A maioria dos homens, não digo todos, mas a maioria dos homens não sabem os maiores desejos das suas mulheres. Amém? Você precisa conversar
com a sua companheira. Mulher, você precisa conversar com seu companheiro. E não é só DR, amém? Já pensou se toda vez que minha mulher fosse conversar comigo, precisa discutir a relação, fala misericórdia, não quero nem ouvir. Você precisa conversar coisas que edificam, coisas que sejam prazerosas. Vocês precisam se curtir, se conversar de uma maneira que seja, sabe, que seja gostoso, estar junto, sabe? E enfim, dá risada, dá sabe? risada. Aqui em casa ele dá muita risada de mim. Gente, e quando o negócio assim é gostoso, quando flui, aí, meu irmão, aí o bicho pega, é bom demais. Amém? Então, assim, precisa haver a comunicação verbal. Deixa eu ver o que eu separei aqui mais para vocês. Né? Tem gente que só senta para falar, como a pastora falou, tem gente que só fala nos problemas. Ah, vamos conversar. Aí às vezes falta o assunto, você não quer entrar às vezes em alguma intimidade, sei lá, nos sonhos, e você senta para falar da conta de luz, você senta para falar o que será do Brasil, você senta para falar que tá tudo acabado. Ô, meu irmão, muda. Isso aí a gente já tá ouvindo o tempo todo no Facebook. Eu parei até de olhar, porque tá triste demais, parece que o mundo tá acabando. Querido, e se o mundo acabar, eu tenho certeza que não vai agora. Mas se o mundo acabar, eu estou no lucro, porque eu estou em Cristo. Amém? Então assim, parece que o mundo está acabando, a gente só sabe falar de desgraça, de conta, de doença, de morto. Querido, tem gente sendo curado, tem gente vivendo milagre, tem gente se superando no meio da crise, tem gente se reinventando, tem muita coisa boa acontecendo. E eu tenho certeza que na sua vida também você tem motivos para se alegrar, amém? Que esse seja o motivo de você perceber, de você, sabe, através da comunicação, ter momentos bacanas com a esposa, com os filhos, e que sejam momentos de prazer, que não seja só momentos de problemas, de quando for conversar, querido, tenta deixar um pouquinho de lado os problemas, que a gente já está ouvindo muito, a cabeça já está muito cheia de problemas. Vamos conversar de coisas que venham nos alegrar, coisas que venham tirar sorrisos da nossa esposa, a esposa que venha alegrar também o maridão, que Jesus venha abençoar o relacionamento de cada um de vocês. Amém, amor? Amém. Exatamente isso. O momento que nós estamos vivendo, realmente é um momento complicado, é um momento que muitas pessoas estão precisando se reinventar. É um momento que muitos casais estão passando muito tempo juntos. A maior parte dos casais, antes o marido ou a esposa, cada um saía para trabalhar para um lado, ou o esposo saía e a esposa ficava em casa, e eles ficavam pouco tempo juntos. Agora não, muitos casais, né, estão trabalhando home office, então o tempo dos dois aumentou. E se nós não soubermos lidar com isso, realmente fica insustentável o relacionamento. E talvez você diga assim, pastores, vocês estão falando isso porque vocês não sabem como está a situação aqui na minha casa, nós estamos ansiosos, estamos preocupados com tudo que vai acontecer, não sabemos o que vai acontecer com a nossa empresa, não sabemos o que vai acontecer com as nossas finanças. Meus amados, eu quero dizer para vocês, Deus está cuidando de tudo, né? Nós somos a prova viva disso, nós vivemos uma crise antes dessa crise chegar. E eu posso dizer para vocês que somos o testemunho de que Deus cuida todos os dias, de todos Amém. Os detalhes, de todas as coisas. Eu nunca estive tão tranquila como nessa quarentena. É por incrível que pareça, eu já estive mais ansiosa, já estive mais preocupada, mas eu realmente estou descansando meu coração no Senhor. Quando eu entendi que realmente não está nas nossas mãos, não está no nosso controle, mas que o Senhor está cuidando dos teus servos e que assim seja na sua vida também, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que não devemos andar preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. Como o pastor disse há umas 2 lives atrás, pastor Cícero, o Senhor sabe o seu endereço. Não se preocupe, o Senhor está cuidando dos seus. Se Ele precisar enviar o maná do céu para sua casa, para te alimentar, para alimentar a sua família, Ele vai fazer. Nós somos testemunho vivo disso e pode descansar o seu coração. Confie no Senhor, porque Ele está no controle da sua vida. Amém. Quarentena, querido, esse tempo junto, o bicho pega. Só que como a pastora falou aqui, ontem eu compartilhei num discipulado com um discípulo meu, essa quarentena, a gente está vivendo uma quarentena que já faz 3 anos. Tá? Então, talvez você esteja se perguntando, pô, mas eu tenho mais... A gente até ri, né, quando alguém compartilha. Eu tenho, né, 5, 10 anos de casados, a mais do que... Nós temos 11 anos juntos, né?
e talvez você tenha muito mais do que nós, mas nós temos buscado em Deus, o Senhor tem nos fortalecido, e nós temos experiências assim, não somente de vivência ao longo desses anos, mas nós temos também uma vivência espiritual, nós temos buscado no Senhor e nós temos vivido verdadeiros milagres, e é disso que nós queremos falar, de uma parte espiritual aqui, como ministro do Evangelho, para que venha edificar a sua vida. A gente está nessa quarentena aqui faz 3 anos, querido. No começo, o bicho pegou também. No começo foi difícil, no começo a comunicação estava meio assim, mas o Senhor foi acertando tudo, e é por isso que nós estamos aqui hoje para falar, querido, fique tranquilo, Deus está no controle, é óbvio, faça a sua parte, busque em Deus, amém? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas faça a sua parte, mas tenha certeza de uma coisa, Deus está no controle e a comunicação, ela precisa fluir, amém? A comunicação verbal, como é que está aí? Está fluindo? Se tiver alguém aí que queira responder aí, dá um alôzinho para a gente. Como é que está a comunicação verbal? Você está conversando com a sua esposa? Você está compartilhando os seus sonhos com ela? Ela está compartilhando os sonhos dela com você? Sabe, aqueles que trabalham por conta, a mulher, que nem minha mulher tem os negócios dela que ela faz por conta também, sabe? Você sabe quanto que a sua mulher deseja faturar, ou o marido, quanto que ele deseja faturar, o que ele deseja alcançar, sonho a curto prazo, a longo prazo, coisas pequenas, sabe? Que gostaria de comprar, que de repente você poderia até passar em frente depois de toda essa loucura acabar, é óbvio. Pô, eu sei que meu marido gosta disso daqui, eu vou levar para ele. Sabe, você conhece os pequenos detalhes da esposa? Esposa, você conhece os pequenos detalhes do marido? Isso daí é muito importante e isso é através da comunicação verbal. Nós vamos falar sobre 3 tipos de comunicação. A primeira delas é a comunicação verbal. Quer falar mais alguma coisa sobre a comunicação verbal, amor? Não. A importância mesmo do casal se conhecer, né? E como o pastor aqui falou, às vezes a pessoa tem 20, 30, 40 anos de casado, mas por incrível que pareça, não se conhecem. Porque não compartilham sonhos, não compartilham aquilo que realmente está dentro do coração deles e não são transparentes. E aí você fala assim, poxa, a pessoa é casada há 40 anos e não conhece os sonhos, não conhece os planos que a pessoa tem, não conhece aquilo que está dentro do coração do seu cônjuge. Infelizmente, muitos casais não se conhecem. Então aproveite esse momento para conhecer o seu cônjuge, para ser transparente, sabe? Coloca ali expõe realmente o que tem dentro do seu coração, o que você tem pensado, os seus anseios, e vai ser um momento muito gostoso, eu tenho certeza disso. Amém. Eu tenho certeza de uma coisa, em toda situação a gente consegue tirar uma avaliação positiva, amém? Essa situação de quarentena, de corona, de mortos, enfim, tem toda uma tragédia aí acontecendo, sim, pessoas estão morrendo, né? Infelizmente nós sentimos por isso, mas nós, né, a gente tem que observar a nossa vida e tentar analisar o que nós podemos tirar de bom de tudo isso que estamos passando. Amém? Se você parar para observar, o que você pode tirar de benefício? Talvez você pode falar assim, mas não tem nada de bom para tirar dessa história. Olha só, hein? Tem coisa boa sim. Amém? Você está perto de quem você ama. Um período que, se tudo estivesse normal, jamais teríamos o privilégio de estar tão perto do cônjuge, tão perto dos filhos, com atividades, com orações antes de dormir, sabe, filmes juntos assistindo, atividades que a gente, não é todos os dias, tá? A gente também tem as correrias, corre atrás das coisas que estão para acontecer pós-quarentena, a gente está correndo atrás dessas coisas, mas nós estamos tendo momentos preciosíssimos com as nossas famílias, momentos preciosíssimos aqui, como compartilhamos aqui de risada, sabe? Minha esposa fala umas coisas que você não tem ideia. Eu também. Então assim, a gente se alegra, a gente brinca, a gente se diverte. Essa quarentena, não é que ela é bênção, mas nós podemos observar que em meio a tudo isso, nós conseguimos nos alegrar, nós estamos mais unidos. E isso sim, esse fato de estarmos unidos tem sido sim uma bênção em nossa família. O que você pode tirar de bom dessa quarentena? Comece a observar aí, analise em nome de Jesus e com certeza você vai encontrar aí algo que seja benéfico no meio de toda essa loucura. Amém? Começar a olhar as coisas com uma outra perspectiva, né?
Eu estava falando ontem para ele sobre isso, de que eu posso olhar um dia frio e eu posso reclamar daquele dia. Eu posso olhar e falar assim, nossa, hoje está muito frio, não dá para fazer nada, né? Ou um dia está chovendo e não dá para secar a roupa, enfim. Como eu posso olhar para aquele dia de uma outra forma e trazer coisas benéficas, né? Trazer coisas boas para minha vida. Eu posso olhar para um dia frio e falar, olha, hoje tá um dia propício para fazer um caldo, para eu passar aqui juntamente com a minha família, para eu assistir um filme, e que seja assim nas nossas vidas neste momento também, que nós possamos crescer, amadurecer, sabe, buscar em Deus entendimento de tudo isso que está acontecendo e que possamos sair dessa situação fortalecidos. Amém. A gente vê aí pelas redes sociais, né, que as pessoas colocam muito de que após essa quarentena haverá um número enorme de divórcios, que após essa quarentena as pessoas vão se dar conta que não podiam morar juntos, até alguns corretores de imóveis fazem algumas brincadeiras, né? Falam assim, a partir do momento que você, após a quarentena, se você entender que não dá para morar com a pessoa que você mora, no caso com o seu cônjuge, pode me procurar que eu sou um corretor de imóveis. Depender de mim vai morrer de fome. Mas que nós, como crentes, nós não venhamos fazer parte dessa estatística, né? Que nós venhamos sair deste momento muito mais fortalecidos, que venhamos ser testemunho para as vidas que estão aí fora, que venhamos ser realmente farol na vida de outros casais e que nós possamos sair desse momento muito mais fortalecidos mesmo, como casal, como família, como igreja do Senhor. É isso que o Senhor, né, quer de nós e que nós possamos buscar a isso. Amém. Toda a situação, como eu falei, depende muito da ótica, né? Ela deu o exemplo aqui do frio. Como você está olhando para essa quarentena? Tem gente que olha para o frio, vou dar o exemplo do frio. Tem gente que olha para o frio e fala assim, eu odeio frio. Minha mulher não gosta de frio. A Karen está aqui com a gente. A Karen, todo dia, ela, quando fecha o tempo, ela já coloca no history dela já. Ah, adoro, vou sair para a rua feliz da vida. Então assim, tudo depende da sua ótica. Talvez você possa olhar não para uma tragédia, para tudo de ruim que está acontecendo por trás disso. Mas assim, o momento junto, a quarentena, em casa, esse momento que vocês estão vivendo, como você tem enxergado isso? Tem gente que está enxergando isso como uma tragédia, gente, tá? Mas para nós temos enxergado como uma bênção. E para encerrar aqui o ponto da comunicação, eu quero dizer homens e mulheres, mas eu quero falar principalmente com as mulheres nesse ponto, tá? Mulheres, sejam na comunicação, sejam específicas. Amém? Sejam específicas. Sabe por quê? Porque talvez seu marido esteja sentado na mesa e ele vai levantar da mesa, talvez tinha um copo do lado dele e ele não pegou. Talvez você falou para ele arrumar, para ele dar um trato. Ele não pegou porque o homem é desligado. Tá? Então seja isso. Quando você fala assim, ó, você pega aquele, mas pega aquele lá também que está no ângulo tal do canto esquerdo da mesa, né? Enfim, seja específica com os maridões, porque homem, na maioria das vezes, é meio desligado para detalhes, não é como as mulheres que são mais atenciosas. Então, sejam específicas, amém? Na comunicação, para que flua bem. E a comunicação fluindo bem, se vocês estiverem aí alinhados na comunicação verbal, aí vai ser bom, sabe por quê? Porque aí vem a outra parte. Se a comunicação verbal estiver fluindo, agora nós vamos para o segundo tópico, minha esposa ama falar disso. Tá? Nós vamos para a comunicação... Tem um filtro vermelhinho aí para mim? Nós vamos para a comunicação corporal. E aí, maridão? E aí, esposa? Como está a comunicação corporal? Primeiro, comunicação verbal. Segundo, comunicação corporal. Como está a comunicação corporal? Está fluindo? E aí, me dá um joinha aí, amém? Estão aproveitando bem esse tempo. Às vezes muitos casais antes acordavam cedo, não tinham tempo aí à noite, não tinham disposição, mas e agora? Como é que tá as coisas aí? Opa, tem gente mandando aqui, tá bombando, hein? A comunicação corporal precisa fluir. Amém? Eu quero ler um versículo aqui, eu não estou falando algo da boca para fora não. Eu quero falar aqui com base bíblica para que o seu lar seja abençoado. Presta atenção no que eu vou te falar. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o homem deve cumprir o seu dever como marido. Chega junto. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Amém? Chega junto.
Então assim, maridão, já vou dar uma dica aí. Quando você, né, chegar aí para sua esposa, estiver pensando em alguma coisa, já chega com uns 4 comprimidos para dor de cabeça na mão, já dá para a mulher. Se ela falar assim, ah não, mas para que você está me dando isso? Não, você não está com dor de cabeça? Ela fala, não, aí sim, então vamos para cima, porque é um tal de dor de cabeça que não dá para entender. Então assim, vamos tirar de lado aí todo o impedimento e a comunicação corporal, ela precisa fluir. Vamos continuar aqui o que Paulo diz, ó. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido, assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, e a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, se for algum propósito de jejum, oração, amém? Mas ninguém jejua o ano inteiro, tá? Então, vamos pular essa parte aqui. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Ou seja, esposa, você aí é o parque de diversão do seu marido, e marido, você é o parque de diversão da sua mulher. Amém? Isso Paulo nos diz que a nossa comunicação corporal, ela precisa fluir, ela precisa existir, amém? E é óbvio, né, que cada um tem a sua particularidade, né? Tem homem que enfim, como é que eu posso explicar isso? Eu digo na questão da constância, né? Das repetições, que tem homem que é muito mais afim nisso, tem mulheres que nem tanto, e às vezes o caso muda, às vezes a mulher que quer muito, e às vezes o marido é um pouco mais tranquilo, né? Eu digo na questão assim de vezes, da semana, no mês, no ano, na década, sei lá. Então, gente, é óbvio que precisa aí ter um respeito de um com o outro, tá? Mas a comunicação, ela precisa existir. E se a comunicação fluir, com certeza, aí você vai estar abençoado no segundo ponto da comunicação que nós temos, né, amor? Sim, eu quero ler aqui também Provérbios 5, 18 e 19, diz assim: seja bendita a sua fonte. Fonte jorra, né? A fonte ela jorra. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, né? Sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, como eu li aí, a palavra de Deus diz que nós devemos que bendita seja a sua fonte, que você possa aí desfrutar da sua fonte. Onde está escrito isso daí, amor? Provérbios 5:18. Ó, Provérbios 5:18. Leia e tome como exemplo, mas jamais chame sua mulher de gazela, tá? Jamais. Tá bom? Aqui tá falando assim porque era o apelido carinhoso que tinha lá na época, mas o tempo mudou, amém? Não faça isso, senão você vai arrumar problema, senão vai ter problema na comunicação verbal e vai afetar na comunicação corporal. Aí o bicho vai pegar. Então assim, precisa haver essa comunicação corporal. Afinal, né, quando nós casamos, a Bíblia diz que nós somos uma só carne. E se nós somos uma só carne, nós precisamos estar em contato. Nós precisamos estar aí em atividade, amém? Homens e mulheres, aproveita a quarentena aí e estejam em atividades. Um relacionamento sem a comunicação corporal, ele tende a ter muitos problemas, tá? Então assim, tenha isso na sua mente. A comunicação ela precisa existir em todos os âmbitos, amém? E a comunicação corporal, quando ela não existe, tende a ter, a Bíblia diz isso, né? Paulo acabou de dizer que nós precisamos estar com isso em dia para que não venhamos cair nas tentações do maligno. Então, mulher, você que de repente é ciumenta, amém? Dê alimento ao seu marido, amém? Eu não estou dizendo que ele vai cair nas tentações do maligno, mas Paulo já nos alerta. Precisamos estar em dia para não cair nas tentações do maligno, para que não venha cair. Então, se você é ciumenta, mulher, para já tirar um peso da consciência, vai lá e alimenta aí o maridão, né? Tenha muita comunicação corporal com ele, para que ele esteja aí totalmente satisfeito e vice-versa, né? Talvez a mulher aí esteja sedenta e o marido que está pisando na bola. Ô marido, eu sei que não é todo dia que a gente entra em campo, né, e faz gol de placa, mas faz quanto tempo que você não faz um gol de placa aí, meu irmão?
só tá fazendo aqueles gols chorados, batendo na trave, tendo que cruzar, cabecear. Ô meu irmão, você precisa aí entrar um dia em campo com a disposição de fazer um gol de placa. Amém? Então chega junto aí. Nesse jogo aí que vocês estão jogando aí, você não é o reserva não, você é o titular, você é o cara que é o goleador, você precisa fazer gol. Amém? Então chega junto aí, porque às vezes não é algo que a mulher deixa somente a desejar, mas às vezes o homem, ele também deixa. Então assim, isso não pode faltar no relacionamento de vocês. Amém? Tem alguma dúvida aí? Manda pra gente aqui que a gente quer falar com vocês. É interessante como uma comunicação completa a outra, né? Se você tiver uma comunicação verbal o dia todo, falando só de problemas, de conta, da crise, do que será, ai meu Deus, como é que vocês vão ter disposição à noite? Agora imagina um casal que conversa, que fala sobre os sonhos, sabe? Aquele homem que escuta a sua esposa, sabe? O dia inteiro, que se preocupa com ela. Como que vai ser a noite? Só alegria, só felicidade, com certeza. Então uma comunicação, ela completa a outra. Se a sua comunicação verbal for boa com a sua esposa, certamente, maridos, a noite terá a festa. Ó, o tempo voa, gente, o tempo voa. Eu acho que não tá tendo pergunta aqui, não. Pera aí, deixa eu ver. Gente, eu sou meio novo nesse negócio de live, tá? Eu vou dar uma olhada aqui enquanto. Eu sou meio novo nesse negócio de live. Deixa eu ver aqui se tá tendo pergunta. Ô, Jesus amado. Se tiver alguma pergunta aí, manda pra gente. E a gente... a gente vai ter prazer em conversar com vocês. Bom, gente, para encerrar esse segundo ponto da comunicação, tá? Eu quero dizer aqui para você o exemplo de uma ferramenta. Tá? Uma ferramenta, né? Um mecânico tem uma ferramenta e ele deixa lá só deixa na caixa de ferramenta. Imagina, gente, uma ferramenta ela foi feita para quê? Foi feito para ser usado. O cara comprou, o mecânico comprou lá a chave que abre o motor, ele vai usar aquele negócio lá para abrir o motor até o momento que não vai dar mais. Ô meu irmão, minha irmã, Deus te deu uma ferramenta aí, varoa, Deus te deu uma ferramenta aí também, então bora usar esse trem aí. Vamos gastar essa ferramenta que Deus te deu aí. Amém? Precisa existir essa comunicação entre vocês. Ó, minha esposa agora já começou a se calar aqui já. Então, deixa Deus te usar nessa parte aí e tem um relacionamento abençoado, que ele tá aqui, ó. 1 Coríntios 7, depois você vai lá e lê. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Lê lá. Isso não pode faltar no relacionamento de vocês. Comunicação verbal, comunicação corporal e agora nós vamos para a última comunicação. O Roberto colocou ali que dar presente é infalível. nem sempre, Roberto. Mas funciona também, dependendo da sua comunicação verbal, funciona também. Ó, o Diogo tá falando aqui que só não pode acabar, né? Só não pode acabar. Não, mas não acaba não. Vai acabar quando tiver lá velho lá. Mas enquanto não acaba, usa aí, gente. Usa porque Deus deu. Se Deus deu, ó, todo dom que, vamos falar em dom. Todo dom que Deus te deu é para usar. E aquilo que Deus te deu também para usar com a esposa, que o Senhor deu para a esposa para usar com o marido, é para usar também, entendeu? Então deixa Deus te usar e tenha um relacionamento abençoado em nome de Jesus. Antes a gente ir para o próximo e último tópico, que já estamos quase lá, quando dá 1 hora certinho o Instagram, ele trava, então a gente vai tentar... live que não pode acabar, mas... a gente vai tentar encerrar um pouquinho antes assim, de 1 hora, para não correr o risco de o Instagram derrubar a gente, tá? Então assim, nós estamos preparando, tá? Juntamente com outros irmãos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Semana que vem eu vou fazer uma outra live aí com o pessoal do MMI, que é o Ministério de Famílias. Tá? Nós vamos ver um tema bem legal aí para falar com vocês também. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas fora isso, nós estamos vendo assim um grupo fechado, tá? Que nós vamos fazer através de um aplicativo, provavelmente do Zoom. Aqueles que conhecem o aplicativo sabem do que eu estou falando. Então, nós vamos preparar aí um grupo fechado para a gente ter alguns momentos assim, não assim público, mas momentos mais reservados, com alguns casais específicos, né? Então, você que quiser participar desse grupo de
do Zoom, tá? Que nós vamos ali levar algumas ministrações para casais, nós vamos tentar ajudar vocês em alguma situação que vocês precisem, tá? Através de ministrações. Entre em contato comigo depois, você pode mandar um direct para mim, com certeza eu vou passar para minha esposa. Se for mulher, pode mandar também, aí eu peço para ela chamar você e ela vai te responder. Mas vocês serão encaminhados depois para esse grupo que nós vamos fazer através do Zoom, tá bom? Então assim, o Ronaldo já me caguetou, era surpresa, Ronaldo, era surpresa, mas amém. Ó, nós vamos fazer a live com o pastor Valfang do MMI, tá? Um grande homem de Deus, ele é um dos responsáveis do MMI aqui da região e nós teremos aí a honra e o privilégio de fazer uma live com ele, já está tudo combinado, nós só estamos assim elaborando bem certinho o tema e eu tenho certeza que vai abençoar vocês. Mas vamos voltar para cá, nós estamos falando hoje é o Dia Internacional da Olha Família, só que engraçado, né? Que hoje, era para essa live acontecer a semana passada, aí nós resolvemos deixar para a semana seguinte, que seria hoje, que nós quisemos acertar alguns pontos aí, tá? E hoje, ó que bênção, exclusivamente hoje é o dia nacional ou internacional? É o Dia Internacional, se não me falha a memória, Dia Internacional da Família. E nós estamos aqui falando com famílias, somos pastores de famílias, é de Deus esse negócio. Então, aproveite essa palavra aqui, assim que terminar, já vai colocando ela em prática aí, para que Deus venha abençoar o seu casamento aí. Deixa Deus te usar, amém? Deixa Deus te usar. Então vamos lá, nós falamos de comunicação verbal, comunicação corporal, agora nós vamos falar de comunicação espiritual, que também não pode faltar dentro de um relacionamento. Espiritual. Querido, a comunicação espiritual, né, todos os fatores são importantes, mas a comunicação espiritual, se ela tiver em dia, 90% dos seus problemas estarão resolvidos. Se a comunicação espiritual estiver fluindo. Sabe por quê, queridos? Porque se a comunicação espiritual entre o casal e cada um com Deus estiver em ordem, se o marido estiver com a comunicação com Deus, com o Criador, ele com certeza vai ser o marido que a esposa precisa. E se a esposa tiver com a comunicação espiritual em dia, ela também com certeza vai ser a esposa que o marido precisa. Então assim, se essa parte, se a comunicação espiritual estiver em ordem, 90% dos seus problemas estarão resolvidos. Então, se dediquem nessa parte que nós vamos falar agora. Amém, Ju? Amém. Nós mulheres devemos sempre buscar em Deus, né, a sabedoria, né, para que nós possamos ser essa mulher sábia que a Bíblia fala. E ser essa mulher sábia, eu já li Provérbios 31 várias vezes, e às vezes eu mesmo dou risada, eu falo, Senhor, eu preciso ser um pouquinho dessa mulher. Mas essa sabedoria, né, da mulher, que diz que a mulher sábia edifica o seu lar, nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos buscar no Senhor e pedir realmente para Ele aquilo que nos falta, nós precisamos pedir a Deus. Teve uma vez que nós estávamos na célula e o pastor Cícero estava comentando referente às orações, né, que ele sempre orava pelos discípulos primeiro e por último ele orava por ele. E eu falei, poxa, então eu sou tão egoísta porque eu nas minhas orações eu normalmente começo orando por mim mesma. E por quê? Porque eu vejo assim que se eu for, né, uma boa esposa, se eu buscar ser uma boa mãe, uma boa pastora, uma boa discipuladora, que é o que eu tenho pedido ao Senhor, né, todas as coisas vão fluir bem. Então nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus, buscar realmente, Senhor, eu preciso ser essa mulher sábia, eu preciso ser essa mulher que edifica o meu lar. Nós estamos vivendo esse momento aí que não tem como, né, falar que não é um momento difícil. Porém, nós mulheres gostamos muito de falar, o tempo todo. Você imagina a mulher ficar o tempo todo ali no ouvido do marido, né? O tempo todo falando dos problemas, do que está acontecendo, do que será. Enfim, eu sempre instruo as minhas discípulas que conversem com o Senhor, né? Nós sabemos que nós temos essa necessidade de falar, mas se eu ficar enchendo o ouvido do meu esposo, vai resolver alguma coisa? Não vai. Então eu preciso buscar aquilo que falta em mim, eu preciso buscar em Deus. Eu preciso entrar na presença do Senhor e buscar nele, que certamente ele vai nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, a gente precisa estar com essa comunicação espiritual
em dia. Tá? E o que isso significa? Que a gente precisa estar no mesmo grau de fé, sabe? Os nossos propósitos espirituais, o nosso desejo de buscar o Senhor, nós precisamos estar ali no mesmo grau de fé, de espiritualidade, sabe? De busca ao Senhor. Nós precisamos estar ali no mesmo nível espiritual, no mesmo propósito, para que o Senhor venha nos abençoar. Porque não adianta eu querer algo em Deus, eu querer um relacionamento com Deus, e a minha esposa não se preocupar muito com o relacionamento com Deus. Vai chegar uma hora que certamente vai dar atrito. Sabe por quê? Porque eu vou estar buscando algo espiritual que de repente, né, não que seja o caso, mas se ela não dá muita importância para isso, ela vai começar a implicar com algo que eu estou fazendo, né, com algo que eu estou exercendo. Então, assim, é necessário que os dois busquem isso, estejam no mesmo grau, no mesmo nível, na mesma fé, no mesmo propósito, para que o Senhor venha abençoar o relacionamento de vocês. A Bíblia, né, ela trata ali do cordão de 3 dobras. Né? E trazendo para o casamento, talvez você tenha ouvido já essa mensagem em casamento ou em culto de família, em algo que você já ouviu a respeito de família. Né? É muito explorada essa questão do cordão de 3 dobras, que é o marido, a esposa e o Senhor. Né? É algo que não pode estar distante um do outro. Se esse cordão, se as 3 dobras estiverem ali engajadas, se tiver ali tudo ok, querido, nada pode quebrar esse cordão. Se o relacionamento estiver uma comunicação com marido e mulher e uma comunicação com o pai, é um cordão que nada pode quebrar. Pode vir problema, pode vir corona, pode vir dificuldade financeira, pode vir enfermidade. Aí se cumpre a palavra que diz, né, que normalmente é repetida nos casamentos, até que a morte o separe. Se a comunicação tiver ok, a comunicação na horizontal e na vertical, né, tiver ok, vai fluir, vai ser bênção. E nada pode quebrar esse cordão de 3 dobras, não é verdade, amor? Nesse momento, mais do que nunca, nós temos visto o quanto é importante você ter a sua casa edificada sobre a rocha, você ter a sua família edificada sobre a rocha, você ter o seu casamento edificado sobre a rocha. Porque as tempestades, ela vem, né? Ela vem a qualquer momento para todos nós, ninguém vai passar ileso, tá? E nesse momento ela vem para todos. E aí? E a casa que não estava edificada sobre a rocha? Verdade. E o casamento que não estava edificado sobre a rocha? Verdade. Certamente, quando a tempestade vem, ela leva, né? Então, nós vemos a importância de que nós realmente precisamos em todo o tempo ter a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento edificado sobre a rocha. Porque aí pode vir tempestade individual, né? Como pode vir para todo mundo, como foi dessa vez, mas nós vamos permanecer, os casamentos vão permanecer em nome de Amém. Jesus. E a gente pode observar que a tempestade, querido, às vezes tem gente que gosta de se vitimizar, né? Mas só eu que passo por isso, só... Querido, agora você está vendo um cenário que não tem ninguém se vitimizando. A tempestade, ela pegou todo mundo no mundo inteiro. Ou seja com enfermidade, seja com a crise econômica que afetou o rico, o pobre, né? Por mais que algumas pessoas ainda tenham algumas reservas, mas estão sendo afetados sim, amém? Então assim, nós estamos vivendo um momento onde todo mundo foi afetado por uma tempestade. Mas e aí? A tempestade ela vem para todo mundo, mas aí verás a diferença do que serve e o que não serve. O que serve, ele tem a casa edificada na rocha e com certeza Deus, né, vai ser a estrutura. E quando Deus é a estrutura, quando Deus é a base, não tem nada que pode destruir. Se o Senhor estiver aí no meio do cordão, se esse cordão for de 3 dobras, nada pode destruir. Então que Deus abençoe a comunicação espiritual de vocês, para que vocês sejam bem-aventurados em tudo, né? Que tenham um relacionamento aí pleno, né? Que o relacionamento pleno é o quê? Um relacionamento totalmente abençoado. Não somos iguais, né? Algumas coisas a gente pensa diferente e que sem graça seria se ela fosse exatamente igual a mim e que sem graça seria se eu fosse exatamente igual a ela. Isso é bom, que a gente se encaixa, a gente eu enxergo o que eu preciso ser para ela e ela enxerga o que ela precisa ser para mim, e isso tem sido maravilhoso. Isso se dá através da comunicação, amém? Comunicação verbal, corporal e a comunicação com o Pai, o nível espiritual que nós estamos,
Mesmo, Ju? É tão sério, né, essa questão do casal, orar junto, buscar realmente no Senhor, pelos planos, projetos, os sonhos que eles têm juntamente, porque nós já passamos por uma situação, uma experiência onde ele orava por algo e a minha oração era contra, porque o meu coração não queria aquilo, né? E ele orava por algo e eu orava contra. E todo esse período que nós ficamos assim, orando cada um para um lado, o Senhor não nos abençoou. Nada acontecia. Depois eu fiquei imaginando o Senhor olhando, né, aquela situação e falando assim, bom, vocês primeiro aí decidem o que vocês querem, né, se é sim ou não, para ter um direcionamento, para que eu possa dar um direcionamento aí, para que eu possa, né, dar a minha palavra final. Mas aí, a partir do momento que eu entendi que aquilo seria a bênção, que era o melhor para as nossas vidas, eu passei a orar igualmente a ele, né? Passei a fazer a mesma oração que ele. E realmente o Senhor nos abençoou, realmente as coisas começaram a fluir. Então, o casal orar no mesmo propósito, orar junto, né? Se conhecer, como a gente falou, eu preciso saber o que está acontecendo. Se eu não converso com a minha esposa sobre as coisas, como que ela vai orar naquela mesma direção, no mesmo direcionamento? Então, é importante o casal orar junto, colocar os planos, os sonhos diante do Senhor, entrar realmente na presença do Senhor, falar aquilo que eu falei, confiar que Deus está cuidando de todos Amém. nós, Deus está cuidando do seu povo. Eu creio nisso. Tá? E assim, nós atualmente, né, em breve teremos bons testemunhos aí para contar, né? Atualmente nós estamos unidos no mesmo propósito e o Senhor tem respondido algumas coisas assim de forma extraordinária. Amém? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. E com certeza vocês né, que estão aí mais ligados a nós terão conhecimento de tudo isso. Mas eu quero dizer para você, esteja com a sua fé no Senhor, tenha uma comunicação legal com o Pai e com certeza tudo vai fluir. Se a comunicação estiver legal, nada pode desamparar. Amém? Eu vi uma dinâmica uma vez que é a respeito de um triângulo. Né? Pode falar. Não, tô lendo. O pessoal tá comentando aqui, ó. O Marcelão tá falando dos casais que precisam ter sabedoria, né? E é isso mesmo, precisa ter sabedoria, mas havendo uma boa comunicação com a esposa, concordância também em a comunicação com o pai, com certeza vai haver aí a bênção de Deus, sabedoria no cuidado com os filhos. Amém? Então assim, gente, eu tava falando para vocês de uma dinâmica que eu vi uma vez. Talvez você já tenha visto, mas o nosso relacionamento, o casamento, precisa ser como se fosse um triângulo, tá? O que acontece com um triângulo? Deus está aqui na ponta e aqui embaixo está o marido e a esposa, um de cada lado. E a gente percebe que Deus está aqui em cima, certo? A gente está num triângulo aqui imaginário, ok? Deus está aqui em cima e o marido e a mulher estão aqui dos lados, né? E aqui... longe de Deus, nós estamos distantes uns dos outros. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar, eu falei de comunicação, de propósito, de fé, de buscar a Deus. A partir do momento que a gente vai buscando os propósitos de Deus, a gente vai se aproximando de Deus. E no momento que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se aproximando um do outro. Então, querido, em nome de Jesus, mulher, marido, aproximem-se de Deus. E ao momento que vocês vão se aproximando de Deus, vocês vão se aproximando uns dos outros, vocês vão se conhecendo mais, vocês vão se doando mais, não buscando a própria felicidade, como nós sempre dizemos isso, mas querendo proporcionar a felicidade do cônjuge e que isso seja recíproco, que o cônjuge também queira proporcionar a felicidade ao outro. E com certeza vocês vão viver um novo tempo, vocês vão viver aí um tempo abençoado em nome de Jesus. Né, amor? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, o casamento de vocês. Né? Como eu já falei aqui, eu tenho certeza que todos nós vamos sair desse momento fortalecidos, que vocês possam ser farol para outros casais também. Né? Como o pastor falou, as pessoas verão a diferença daqueles que servem e que não servem. Né? E que a sua casa seja um lugar de alegria. Não veja esse momento como um momento ruim, não. Veja como um momento... Realmente, a situação não está fácil, né? Amém. Não podemos dizer que está fácil. Realmente está difícil. Mas
dentro da sua casa, que seja um momento gostoso, que seja um momento de você se distrair com os seus filhos, com o seu cônjuge, que haja todas essas comunicações e que todas as coisas vão se alinhando em nome de Jesus. Amém. Gente, ó, nós vamos encerrar já, tá dando tempo. Teve bastante comentário, mas pergunta específica ali no campo de perguntas não tivemos, mas que Jesus venha abençoar o relacionamento de vocês. Amém? Vamos lembrar aqui que você tem, em nome de Jesus, uma boa comunicação verbal, se comunique com o marido, com a esposa, amém? Que haja uma comunicação legal entre vocês para que as outras coisas venham fluir, amém? Que haja comunicação corporal, porque sem ela, né, não flui também, precisa haver, tá bom? Aproveita que você ouviu essa live hoje, a memória está fresquinha, amém? Tenta dar um jeito aí quem tem criança, no restante dos habitantes da casa e vai para cima. Faz aquele gol de placa lá em nome de Jesus, tá bom? E o terceiro ponto, uma comunicação com Deus. Se esses 3 pontos, poderíamos falar inúmeros outros pontos aqui para ter um relacionamento de sucesso, mas se você quer ter um casamento à prova de quarentena, a comunicação nesses 3 pontos é essencial e que você coloque isso em prática em nome de Jesus. Amém? Eu vou convidar para orar, eu não sei nem como é que está a situação, ó, vou pegar desprevenido. Eita. Eu vou convidar aqui na live para orar o pastor Cícero. Eu vou convidar ele aqui, pastor, vai arrumando aí a cabeleira. Se estiver deitadinhos aí, levanta. Vou chamar aqui agora para o pastor orar pela vida de vocês, por todos os casais aqui presentes, tá? Cadê o pastor daqui? Vou chamar. 1, 2 e foi! Será? Vamos lá, aguardando o pastor Cícero. Pegou bem? Peguei essa, não foi nada combinado, gente. Não me xinga não, hein, paizão? Opa! Desculpa aí, paizão! Será que vai? Ó, tá carregando ainda, pera aí. Vamos ver se vai fluir lá a internet do pastor. Ô, bênção. Tá ruim aí, hein, paizão? Será que vai carregar? A comunicação tá fluindo, só a comunicação entre o celular e o roteador hoje não tá muito boa aí não, pastor. E aí, será que vai? Gente, escreve aí no comentário aí. Eu não tô conseguindo visualizar o pastor aqui não, para mim tá só loading. Não apareceu não. Tenta lá de novo. Daqui a pouco tá dando. Vamos ver aqui, peraí. Não foi não. O Marcelo falou que não apareceu. Não foi. Eu vou ver se consigo de novo. Eu falei pra vocês, estou me acostumando com esse trem aqui. Vamos lá. Ixi, tá até... Todos nós estamos nos adaptando, né? Ao novo aí. Vamos lá. De novo. E aí, pastor? Tudo em ordem aí? Joia, tá me ouvindo aí? Agora tô. Desculpa aí, peguei desprevenidão, hein, pastor? Já tava esperando. Vida de pastor. Pastor, queria deixar para o pastor aí, se tiver alguma consideração final para fazer aí, e eu queria pedir para o pastor orar por todos os casais que estão aí nos assistindo e aqueles que ainda vão assistir essa live. Amém. Só algo interessante aí, né, que eu até postei aí, a respeito da... Você falou aí que tem mulher que tem muita dor de cabeça. Precisa saber qual o motivo da dor de cabeça dela, né? Pastor, tá falando aqui para mim que vai cair, pastor, em 20 segundos. Então, Deus abençoe os irmãos aí.
Em nome de Jesus, que a graça de Deus seja sobre todos os casais aí. Em nome de Jesus. Tanta oportunidade. Gente, ó, vai cair a live, tá aparecendo uma contagem regressiva aqui. Que Deus abençoe. Amém? Tamo junto. Manda no direct quem quiser participar do grupo